Muito bem, há 3 semanas atrás, então, compartilhei a primeira parte da mensagem sobre os rios de água viva. Na época, só para lembrar um pouquinho, trazer a memória, usei o texto de João 7:38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E nesse texto nós falamos então sobre a promessa. Quem crer em mim, o Senhor Jesus dizendo, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão naturalmente, como que um processo de reação natural da sua vida, fluirão rios de água viva. Então esse é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então o pensamento de Deus, o coração de Deus para com a sua vida, quando Jesus falou essa palavra, Ele pensou em você, que já estava no projeto, no plano dele, que você usufruísse e vivesse isso na sua vida. E nós conversamos um pouquinho sobre o que o rio produz, né? Os benefícios imensos que um rio tem. Ele produz a umidade, que é essencial para produzir alimentos, ele produz alimentos nele mesmo, em si mesmo, pois tem a sua diversidade de peixes. O rio ele mostra uma direção, ele dá um destino, ele produz uma velocidade, ele dá um ritmo, uma continuidade nas suas correntes. O rio ele produz um fluxo de direção e precisamos seguir esse fluxo do rio de Deus, como nós acabamos de cantar. E o rio ele é a fonte de vida, então, de alegria, de esperança. Um rio ele traz muita riqueza, muita vida para nós. E Deus ele diz para nós que Ele tem rios de água viva para fluir em nossas vidas. Interessante quando você vê em vários pontos da palavra de Deus a menção dos rios, para que a gente tenha um comparativo e possa entender como as coisas espirituais são. Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, e ele estava ali num poço, falando sobre aquela fonte de água, ele diz assim para ela que se ela bebesse a água que ele lhe desse, ela teria uma fonte de vida a jorrar, uma fonte para a vida eterna, jorrando da vida dela. E ele inclusive diz, nunca mais haverá sede. Até pensando sobre isso, é interessante que às vezes a gente fala que como cristão a gente tem sede de Deus, e a palavra, quando Jesus fala aqui, o cristão, ele não tem mais sede, porque ele agora se tornou uma fonte de vida a jorrar. Ele é agora o produtor, fonte, e essa fonte ela está em você, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Então, o desafio hoje, eu quero convidar você, junto comigo, e eu gostaria de fazer uma mensagem um pouquinho interativa com você, de você ensinar esse caminho de como fazer com que esses rios, eles venham a jorrar e fluírem do seu interior. Nós vimos que quando a palavra fala rio, aqui, já no versículo seguinte, ele explica o que é esse rio. Ele diz assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aqueles que crescem nele. Então as águas vivas, elas vão fluir de nós. Essas águas que fluem de nós, o Espírito Santo se manifesta através de nós em direção a outras pessoas que estão com sede. E ao crer no Senhor Jesus, você recebe gratuitamente o Espírito Santo na sua vida. Você não faz nada por merecer. Simplesmente ao crer em Jesus lhe é dado e você é marcado, selado com o Espírito Santo para a volta do Senhor Jesus. Nesse contexto nós também falamos sobre Gênesis 2 e ali nós encontramos um rio e esse rio ele tem 4 braços com os 4 nomes dos rios, o Pison, o Gion, o Tigres e o Eufrates. Pison significa aumento, Gion irrompendo, Tigres rápido e Eufrates frutífero. Falamos um pouquinho disso, né? Então o rio de Deus, o que ele vai produzir? Ele vai produzir em nós o aumento, haverá sempre abundância, a mente de Deus é generosa, a mente de Deus sempre pensa em aumentar, em conceder mais e mais, como você vê na própria natureza. O rio de Deus ele vai levar você a ser abundante na obra do Senhor.
O rio de Deus, no segundo ali, ele diz: em rompendo, ele vai levar você a romper e superar qualquer dificuldade que apareça. O rio de Deus, ele não faz você imune a dificuldades, mas ele faz você enfrentá-las e romper com aquilo que possa querer impedir a obra de Deus na sua vida. O rio de Deus, ele produz em nós uma rapidez, quer dizer, ele produz em nós a solução para a procrastinação. Depois eu faço isso. Não, o rio de Deus, ele vai levar você à ação e a estar agindo com rapidez, conhecendo a palavra de Deus. Como diz ali o profeta Amós, aquele que semeia e colhe, praticamente aquilo vai se acontecer junto ao semear, já o outro está colhendo, uma rapidez muito grande quando o rio de Deus ele flui. E o rio de Deus ele vai produzir em nós o ser frutífero. O Espírito Santo vai nos fazer extremamente frutíferos em toda a nossa obra. Em tudo que nós colocamos a mão, como diz a palavra de Deus, você vai ser próspero, você vai bem, você vai avançar por causa desse rio que está aí na sua vida. Amém, queridos? Então, nós concluímos lá o que se espera de nós para que essa promessa se cumpra. Ele fala ali de 3 atitudes. Primeiro, a de vir. O rio de Deus, você precisa ir ao rio. Você precisa ir a Jesus, que é a fonte. Você precisa ir a Ele e entregar a sua vida a Ele para que você tenha a experiência e a vivência dessas coisas que são colocadas nessa palavra. Aí, ao vir a Ele, a disposição no seu coração de crer nele, de tomar por verdade a palavra dele e aceitá-la de coração na sua vida. Esse crer tem um parâmetro, que é crer nele conforme as Escrituras. Eu preciso sim fazer a FATEM, você sim precisa fazer a FATEM, se não nesse ano, mas já na sequência. É necessário tomar tempo para estudar a palavra de Deus. Se você não tem isso, a habilidade de ser um autodidata, tem uma ajuda tremenda em toda a igreja, em toda a vivência da igreja, para você sentar junto com outros e estudar a palavra de Deus. É necessário, porque senão nós ficamos fazendo roda, erramos, ficamos zanzando pela vida e não avançamos porque não cremos corretamente, como as Escrituras nos ensinam. Eu preciso conhecê-la e eu preciso estar constantemente estudando. E como igreja nós estamos aí lendo Mateus, né? Hoje lemos o capítulo 20, amanhã vai o 21 e essa semana vamos chegar na história da Páscoa. Então, vá lendo, vá compartilhando, vá falando dessa palavra. Ainda 2 versículos antes de entrar no texto de hoje, só olha aqui. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8,14: todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. É algo que você e eu precisamos crer no coração. Se você não crê na palavra de Deus, ela não se torna verdade na sua vida. Quando eu me deixo guiar pela minha alma, eu normalmente 80%, 90% eu erro. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vivo uma vida de acerto. A minha alma, ela precisa ser próspera. Estou conversando com o pastor Marcos sobre isso, na área da psicologia, a importância da psicologia para ajudar a nossa alma a se encontrar e ela ser próspera. Uma alma próspera, ela é receptiva às coisas do Espírito e ela deixa o Espírito Santo fluir. Uma alma doente, ela sempre vai travar o projeto, o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós ficamos ali dependendo dos sentimentos e a alma, ela precisa, como diz lá na carta de João, ser próspera e uma alma disponível para o mover do Espírito Santo. E outra coisa, outro texto que diz assim, nesse mesmo capítulo de Romanos 8, porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E ele diz aqui nesse contexto, se você se inclina para as coisas da carne, você vai colher morte. Se você inclina para as coisas do Espírito, você vai colher vida e paz. Qual é que é a sua opção? O que você quer colher na sua vida? O que eu quero colher? O que nós queremos colher? As coisas do Espírito, claro que queremos a vida e a paz. Então é necessário nós cogitarmos, meditarmos, pensarmos sobre as coisas do Espírito e como elas funcionam. E hoje quero lhe incentivar a você se inclinar para as coisas do Espírito Santo, que são, como eu gosto de dizer, sobrenaturalmente naturais.
As coisas do Espírito não são místicas nesse sentido de, como às vezes as pessoas imaginam dentro de si. Quando eu buscava em Deus o falar em línguas, eu achava que eu tinha que entrar num transe. E levou 6 meses para o Espírito Santo, para eu me render ao Espírito Santo e ver a simplicidade que é o falar em línguas. A naturalidade dessa sobrenaturalidade. Então vamos lá para o texto. Por gentileza, abra aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Efésios 5, do 18 ao 21. Se você não tem a Bíblia aí, acompanhe aqui comigo. Vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós lemos então o versículo 18, nós temos aqui uma comparação da embriaguez com o vinho e do encher-se com o Espírito Santo. O texto aqui não está falando sobre beber ou não beber, mas ele está falando sobre o controle, dizendo assim: não esteja debaixo do controle do álcool, mas debaixo do controle do Espírito Santo. O controle do álcool lhe leva a um comportamento errado, confuso. Mas o controle debaixo do Espírito Santo lhe leva a um posicionamento claro dentro da vontade de Deus. A vida abundante que nós esses dias estamos conversando aqui, ela foi depositada no seu espírito. O Senhor Jesus, ele disse assim: eu vim para que você tenha a vida e a tenha em abundância. Quando ele fala da vida, ele fala da vida zoe, da vida do próprio Deus, da vida divina, da manifestação da própria natureza de Deus. E quando você entrega o seu coração a Jesus, essa vida lhe é dada e é depositada como semente no seu espírito. Você tem dentro de você, ao confessar a Jesus como o Senhor da sua vida, esta vida abundante, esta vida sobrenatural que vem da parte de Deus, ela está confiada e está dentro de você por meio do Espírito Santo. Então, ao crermos no Senhor Jesus, conforme diz as Escrituras, essa vida divina ela vai começar a fluir. Para explicar um pouquinho como um rio ele corre, assim esta vida de Deus, na sua vida, ela vai começar a fluir, como rios de água viva e tocar outras pessoas. Interessante que, esses dias o pastor Marcos estava falando sobre a necessidade de nos corrigir mutuamente. Debaixo da lei, a preocupação da correção está no comportamento. E debaixo da graça, a correção ela está em relação ao crer corretamente. Quando eu creio corretamente, como diz as Escrituras, eu tenho um comportamento adequado. Quando eu não tenho um comportamento adequado, conforme as Escrituras nos ensinam, por exemplo, o fruto do Espírito, é sinal de que eu não estou crendo corretamente. Eu já compartilhei isso várias vezes, quando na conversa com um jovem, ele dizia para mim da dificuldade que ele tinha na área sexual. Ele disse: já fui ministrado, já fiz isso, fiz aquilo, já estou a ponto de desistir da fé, porque parece que não funciona. Ele disse: o problema está aqui, em crer corretamente, em olhar, em pensar corretamente em relação ao seu próximo, a uma mulher que esteja diante de você. O crer corretamente em Cristo Jesus vai nos levar naturalmente a viver corretamente. A vida no Espírito, ela faz com que, por natureza nossa, a gente cumpra com a vontade de Deus. Por exemplo, de amar o nosso próximo. Debaixo da graça, você não tem a obrigação de amar o próximo. Debaixo da graça, é natural que você ame o seu próximo.
por causa da própria vida de Deus, do amor de Deus que está depositado dentro de você. Agora, ao crer corretamente em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ao entender a palavra de Deus e crer nele naturalmente, esse fluir do amor de Deus vai alcançar as vidas e vai tocar as pessoas. A vida cristã, para viver debaixo do esforço próprio, é tremendamente difícil. A vida cristã, para viver debaixo do mover do Espírito Santo, é um passeio, é uma alegria, é uma satisfação, é uma tranquilidade de vida. Então, nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que nós possamos ter essa experiência desse fluir de nós com intensidade, os rios de água viva. Amém, queridos? Nesse contexto, fui levado a me fazer essa pergunta. E eu vi que eu não tinha de bate-pronto uma resposta para o Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu tinha algumas viagens, alguns pensamentos, como eu achava quando era sobre o que era quando eu ia falar em línguas. E eu lhe pergunto, como você define uma pessoa cheia do Espírito Santo? Na minha mente sempre vinham as manifestações em primeiro lugar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem as manifestações. E as manifestações, ela é um instrumento não é a razão de ser cheio do Espírito Santo. Nossa mente é assim quando você entra numa reunião de oração, e a gente faz o trabalho da oração, e nós oramos, temos um tempo gostoso ali de comunhão, somos todos abençoados, entramos como um gatinho, mas saímos cheios e nos sentimos que nem leões. E foi uma tremenda bênção a reunião de oração. Na outra reunião de oração, na outra semana, a gente vem, faz o trabalho da oração e de repente acontecem algumas manifestações. Há o riso, alguém é cheio do Espírito Santo, é tomado por um mover tremendo, e há uma alegria, a oração parece que ela acontece num nível de muita intensidade, e há uma alegria, e nós dizemos, puxa, hoje foi fogo, puro. Aí na próxima reunião de oração, a gente ora, faz todo o processo, e a gente tem a petulância de dizer, não houve fogo nessa oração, nessa reunião. Porque acha que tem que ter a manifestação. E não é assim necessário. Conforme a necessidade de Deus dá. A mão dançante de Deus opera como ela quer. E a manifestação ela é dada com o propósito de edificar e trazer o ser cheio do Espírito Santo, alcançar isso. Mas com a manifestação ou sem ela, você tem uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, como na primeira reunião que eu citei, e na segunda ou na terceira. Ao estar em oração, você experimenta o ser cheio do Espírito Santo. Todas as manifestações do Espírito, elas são bênção, mas não significam que estamos cheios do Espírito Santo. Porque às vezes a gente vê a pessoa tendo manifestação do Espírito Santo e depois ela tem algumas manifestações de chateação, manifestações de palavras duras, palavras estranhas. Eu já tive muita experiência nos meus tantos anos aí de igreja, de ver pessoas profetizando, e parecia de Deus, mas não era. Até alcançar o discernimento do que era e não era, eu tive que galgar alguns processos. Tive uma pessoa que tinha a experiência de dar palavras aparentemente de conhecimento, mas toda vez que dava a palavra, um mal-estar. E parecia certo. Eu fiz a proposta, vamos entregar isso a Deus? Se for de Deus, Ele vai lapidar e vai melhorar. Se não for de Deus, Ele vai tirar. Você aceita a proposta? Ela disse não. Foi achar um outro lugar para se ministrar. O que é ser cheio do Espírito? E aí fui levado à nossa declaração de missão, ser como Jesus. Ter a marca do caráter de Jesus, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Com muitas manifestações, com poucas, que nós possamos ver aos nossos olhos nus. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter a marca dele. A ser como ele, a servir como ele. No amor, na simplicidade, na pureza que há em Cristo Jesus.
quando nós lemos nesse texto, Deus fala muito claramente, enchei-vos do Espírito Santo, é um imperativo. Aí a gente ora assim, Senhor, enche-me do teu Espírito. Deus diz, não, você se enche do Espírito. Como assim? Senhor, me enche. Não, você se enche. Não, mas Senhor, me enche. Não, é você que se enche. Como assim? O texto é um comando direto da parte de Deus. Você decide quanto do Espírito Santo você quer manifestar na sua vida. Quão cheio você quer ser. Veja como Deus é Deus. Ele não impõe. Ele diz, seja cheio. Mas espera de mim e de você uma atitude de ser cheio do Espírito Santo. De estarmos envolvidos com o Espírito Santo. E se é da vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo e andemos e possamos viver debaixo dessa verdade de sermos cheios do Espírito Santo, Ele também ensina o como. E esse texto fala de 4 coisas que eu preciso estar praticando regularmente. E é escrito no gerúndio. Eu aprendi uma vez, eu não sou nada bom no português, mas o gerúndio significa uma ação contínua, é isso, professor? Você começa e mantém ela em regularidade. O ser cheio do Espírito Santo, você tem uma experiência, mas é necessário ir se enchendo e ir se enchendo. À medida que você se depara com situações difíceis, parece que você se esvazia. Se esvai aquela vida, porque você deu, e aí você se enche mais. E aí você dá. Você se enche mais e você entrega. Você se enche mais para entregar. Se você entrega e não se enche mais, você começa a fraquejar. E a palavra de Deus fala então, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito. Agora a pergunta é como? Como? Como eu sou cheio do Espírito Santo? Como? Vamos lá. Primeira coisa, ele diz assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com os salmos. Falar é emitir um som, não é ficar pensando. Tá bom? Alguns aqui acham pensar salmos, não é pensar, é falar. Falar, aqui não é conversar com outra pessoa. É interessante, às vezes os tradutores, eles são também traidores, né? Eu fui pesquisar ali, falando entre vós com salmos, eu fui, no entre não tem, ele foi colocado ali, mas o vós, a palavra vós, ele significa aqui falar, é falar consigo mesmo, falando em voz, de si para si mesmo, falando consigo mesmo, falando em voz alta consigo mesmo. É isso que ele está dizendo, você se enche do Espírito Santo quando você fala com você mesmo salmos. O que são salmos? Os salmos, eles descrevem a história de Deus, o agir de Deus, o caráter de Deus, como Ele agiu na história, fala das verdades da palavra de Deus para conosco. E à medida que você vê os salmos e lê como Davi os escreveu, e começa a falar consigo mesmo sobre aqueles salmos, você vai perceber que automaticamente acontece uma mudança no seu pensar. O seu pensamento, você vence ele, coloca ele cheio do Espírito Santo falando. Não ficando quieto, pensando simplesmente. Porque ficando quieto, pensando, os seus pensamentos voam. Falando consigo mesmo. E enquanto você fala com você. Falar consigo mesmo e sobre o seu relacionamento com seu Pai Celeste. Desta forma você está se enchendo do Espírito Santo. Então primeiro você fala com você mesmo. E vai falando com você mesmo, e vai interagindo com você mesmo as palavras de Deus. Por exemplo, falando consigo mesmo o salmo mais conhecido, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você enfrenta uma situação extremamente difícil e se sente só. A sua alma, ela entra em parafuso. Fale, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Ele é comigo. O Senhor é meu pastor. O Senhor, Ele é meu pastor. Ele não vai me faltar em nenhuma circunstância. E também nessa circunstância, Ele não falta na minha vida. As coisas ao meu redor podem estar confusas, mas o Senhor é o meu pastor.
E se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não vai me faltar sabedoria para tratar com meu filho. Não vai me tratar a sabedoria para tratar o meu casamento. O Senhor é o meu pastor. É falar em salmos consigo mesmo. Diga assim: o Senhor é meu pastor. Agora diga: Senhor, meu pastor. A ênfase é no meu. Agora a ênfase é no é. Agora diga assim: o Senhor é meu pastor. Agora se é no pastor a ênfase. O Senhor é o meu pastor. E Ele não me faltará. Nada me faltará. Isso é falar em salmos. Quando você vai falando isso, o que acontece? O Espírito Santo, ele acha espaço na sua vida. Ele vai começando a te encher. Ele vai começando a te encher. Veja esse outro salmo. Me ajudou muito esse salmo aqui. Muitas situações cruciais na minha vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Como eu vou pagar isso? Em que direção eu vou? O Senhor é minha luz. Ele me dá entendimento. Ele me dá clareza de pensamento. Ele é minha luz. Ele é minha salvação. Ele é minha solução para aquilo que eu preciso. Eu não vou ter medo. O Senhor é a minha fortaleza. Ele é minha proteção. Ele é como uma fortaleza ao meu redor. De quem que eu vou ter medo? Às vezes as trevas vêm oprimir você e causar um medo tremendo. O Senhor é minha fortaleza. A quem que eu vou temer? Leia junto comigo esse texto. Vamos lá. O Senhor é a minha luz. Vai lá. É a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? A palavra de Deus, a gente precisa memorizar ela para situações específicas. E ter ela pronto nos nossos lábios. E a falar ela. Diante das circunstâncias. Diante dos desafios, das decisões que precisamos tomar. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Outro salmo que eu gosto muito nesse salmo, o último versículo desse salmo. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. E fortifique-se o meu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Parece que está demorado a resposta. Parece que não está vindo. Espera no Senhor, alma. Outro Salmo 42 e 43 ali, eles dizem: por que está tão inquieta em mim, minha alma? Calma aí. Espera pelo Senhor. Eu preciso pronunciar isso, eu preciso falar comigo mesmo sobre a palavra e dizer isso para mim. Espera no Senhor. Tenha bom ânimo. Não se deixe desanimar. Vai lá, alma. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, corpo. Você vai vencer essa situação. Não esmoreça, corpo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Fortifique-se o meu coração. Seja forte coração. E espera, pois, pelo Senhor. Diga comigo, confesse essa palavra com a sua boca. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o meu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Constantemente fale salmos. Fale das coisas que Deus fez na sua vida. Como Ele lhe ajudou nas decisões. Como as situações que você enfrentou, elas foram difíceis, mas Deus lhe deu a solução. Fale esse outro salmo aqui, o salmo número 1, né? Eu traduzi ele na primeira pessoa. E isso é bom, muitas vezes eu escrevo no meu diário a palavra de Deus na primeira pessoa. E falo comigo mesmo, escrevendo: sou bem-aventurado por não andar no conselho do ímpio, nem me deter no caminho dos pecadores, nem me assento na roda dos escarnecedores. Tenho o meu prazer na vontade do meu Pai, e nela eu medito dia e noite. Sou como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu faço é bem sucedido. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. E quando você medita e coloca essa palavra
na primeira pessoa e você fala para você mesmo, o Espírito Santo começa a convencer a tua alma para que você creia. Começa a convencer a tua lógica a crer na lógica de Deus. Convence os teus sentimentos a estar de acordo, alinhado. E quando você faz isso, você vai se enchendo do Espírito. Leia junto comigo esse texto aqui. Sou bem-aventurado por não andar no conselho do ímpio, nem me deter no caminho dos pecadores, nem me assento na roda dos escarnecedores. Tenho meu prazer na vontade do meu Pai, e nela eu medito dia e noite. Sou como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu faço é bem-sucedido. Você percebe no seu coração o mover do Espírito? Você percebe como você vai se enchendo dele? Às vezes as pessoas oram assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu fico pensando, da onde que ele é para vir? A palavra é muito clara. Onde que o Espírito Santo está? Ele está em nós. E eu entendo quando as pessoas dizem, vem Espírito Santo. Mas vem Espírito Santo é se encher da palavra e falar a palavra, falar os salmos, falar do agir dele, entrar em concordância com a verdade da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é espírito e é vida. Ao estar diante de desafios, você pode usar esse texto e quando você olha para o chamado de Deus na sua vida, o Senhor Jesus proclamou essa palavra de Isaías, no início do seu ministério, diz: o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu. Vamos dizer juntos? O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu. Requer um tanto de humildade de dizer, eu sou ungido pelo Espírito Santo. Você é ungido pelo Espírito Santo. Senão não teria vida eterna. Senão não poderia falar livremente, Jesus é o Senhor da minha vida. Senão não poderia crer de coração na palavra de Deus. O Espírito Santo está sobre você, porque Ele lhe ungiu. Amém, queridos? Então podemos fazer um combinado entre nós aqui essa semana. Fale salmos consigo mesmo. Fale consigo mesmo as coisas que Deus tem falado com você, as promessas. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Todo aquele que se levantar contra mim em juízo, eu mesmo o levarei em juízo. E você pode citar versículo após versículo que o Senhor tem lhe dado, para você ir se enchendo do Espírito Santo, dando lugar para que o rio, ele venha fluindo na sua vida, os rios de Deus comecem a se manifestar. A segunda atitude, diz assim, enchei-vos do Espírito, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vou pedir para a equipe já ir se posicionando aqui. O texto ele diz não somente falando, e também não é apenas cantar, da boca para fora. Ele está falando de cantar de coração, quer dizer, você está cantando alguma coisa, coloque seu coração nessa música. Coloque seu coração nesse texto. Expresse-se profundamente no hino, que é um cântico com entendimento, e cânticos espirituais que fluem naturalmente do seu espírito. Ou em palavras com entendimento, ou o cântico no falar em línguas, o fluir no cantar no espírito. É interessante que às vezes nós pensamos sobre música e as músicas, e esse texto me diz que toda música ela tem um espírito que rege ela. E a música ela é muito mais do que simplesmente alguma coisa que me é agradável à minha alma. A música ela traz um espírito consigo. E aí eu preciso discernir que tipo de música eu ando ouvindo, porque eu estou bebendo daquela fonte.
no meu rádio, no meu toca-fitas. Toca-fita não tenho mais, né? Essa foi por conta aqui da pancada. É nem CD mais, né? É no, sei lá, no Spotify. Agora está mais. Escolher as músicas que eu escolho, porque elas vão influenciar a minha vida espiritual. Eu preciso pegar as músicas e cantá-las com entendimento. Cantar elas com entendimento é pensar que eu estou cantando, é colocar o meu coração naquelas palavras. E se eu percebo que aquelas palavras ainda não são realidades na minha vida, eu começo a profetizar que assim vai ser o meu coração, assim eu vou ser, assim eu quero ser. Aquela palavra, aquele cântico, mesmo que eu ainda não estou naquele nível daquele músico, daquele artista que ele está expressando aquela música, aquelas palavras, eu quero alcançar aquele nível. E eu ponho meu coração nisso, Senhor. É desse jeito. Sentado como você está, eu peço que, só por questão de concentração, para você não se desviar, você fechasse seus olhos e acompanhasse esse cântico que o ministério vai estar tocando, e cantasse ela assim de coração, envolvendo-se com a tua mente, envolvendo-se com os teus sentimentos, envolvendo com todo o teu ser. Hoje rendo-me a ti, cante junto, te dou meu coração. Eu vivo só pra ti, em cada respirar, enquanto a vida em mim. Deus faz tua obra em mim. Hoje rendo-me a ti, te dou meu coração. Sim, Jesus. Eu vivo só pra ti, em cada respirar, enquanto a vida em mim. Deus faz tua obra em mim. Comece a pegar essa melodia e entre num cântico espiritual. Comece a orar em línguas. E orar em línguas ele desemboca. Isso, tenha coragem, se expresse. Pega a melodia e cante ela, Maria. Perceba o Espírito Santo se movendo na sua vida enquanto você canta, quando você exalta Ele com o seu cântico. Você percebe como é diferente quando você põe o teu coração na música, quando você põe o teu coração no que o Espírito está se movendo e está ministrando a nossa vida. Quando você vem para um culto, nós não fazemos os primeiros tempos com músicas para esperar você chegar, para daí, como alguns dizem, o culto começou quando a palavra deu. Não. Quando você vem para cantar, expressar o seu louvor, você está dando a Deus, você está prestando o seu culto a Deus, e as músicas é para lhe ajudar nesse processo. Então não deixe de chegar no horário,
Chega até um pouquinho antes para você orar, se abraçar, se preparar para o tempo de ministrar o coração de Deus com a sua adoração. E Ele ministra o teu coração, te fazendo encher do Espírito dEle. Ah, mas Arno, eu não sei cantar assim, eu não tenho sempre uma equipe de louvor para me ajudar. Obrigado, queridos. Você pode pegar um cântico que você tem e que o Espírito Santo provavelmente vai te dar, e na sua simplicidade, afinados do seu jeito, mas com o seu coração. Faça assim comigo. Jesus é bom, é bom, é bom. Jesus é bom demais. Por canto alegre assim, porque Jesus me satisfaz. Isso. Vai. Eu não estou brincando, estou me enchendo do Espírito Santo. Canto alegre assim, porque Jesus me satisfaz. Agora em línguas. Taralayam, korolomam, torolomam, querei kunalalam, mamboraliye, leikum, borurialala, satisfaz. O cântico, ele te enche do Espírito de Deus. Sabe você fazer o seu serviço cantarolando? Ali, está se enchendo do Espírito Santo. Viu como é simples ser cheio do Espírito Santo? Às vezes a gente fica assim pensando algumas coisas como a gente acha que tem que ser, e é sobrenaturalmente natural. Quando você acessa o falar consigo mesmo, os salmos de Deus, e você começa a cantarolar de coração as coisas que Deus faz. O seu dia cantarolando, o seu dia assobiando a Deus uma melodia que lhe vem, vai lhe enchendo do Espírito Santo. Eu ia querer ficar cantando aqui agora, mas vamos adiante. Eu estava pedindo ao Espírito Santo que me ajudasse, porque eu ia ficar mais tempo nas coisas aqui, e o tempo urge, né? Então, cantarole, faça o seu tralalá de coração ao Senhor, enquanto você pensa uma coisa. Provavelmente você vai começar a cantar canções dos céus, no seu tralalá, no seu pá. Às vezes a Silvia acha que eu estou fazendo bagunça com alguma música, mas eu estou cantarolando com aquela música, e às vezes vem das antigas, vem das novas, às vezes fica inventando alguma coisa, e às vezes o inimigo quer lançar uma música do mundo na minha cabeça, e eu pego e faço daquilo uma música de exaltação a Jesus, pego aquela melodia e assim por diante. Porque o poder da música, ela é muito grande, e eu preciso usar isso para me encher do Espírito Santo. E essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Aí o próximo passo, então, cantarole bastante essa semana e envolva-se com o Espírito Santo de Deus. Deixe-se levar por Ele nos cânticos. Terceira coisa, ele diz, dando sempre. Não. Será que está escrito sempre? Está escrito. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão, ela tem a ver com olhar com reconhecimento e honra. Ver a boa mão de Deus nas pequenas coisas. O reconhecer do favor recebido. Valorizar o que se tem. Olhar para o bem. Dando graças ao Senhor é dizer obrigado, Senhor. Sou grato pela sua bondade na minha vida, sua palavra que prevalece na minha vida, o seu louvor que o Senhor me dá nos meus lábios. A adoração que eu posso levar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que me amam, que estão ao meu lado. Mesmo a enfrentar uma situação adversa como eu enfrentei, é claro que a sua alma fica muito impactada. Eu vejo aquela situação, aquilo, fica repensando aquilo de novo. Eu podia ter feito assim, se eu pegasse daquele jeito, dava nele. Se eu falasse aquilo, eu ia ser... Senhor, obrigado que o Senhor me protegeu. Obrigado que o Senhor deu uma cabeça dura.
né? Acertou no lugar que não quebrou. Eu acho que não, né? Está um pouquinho doído em volta aqui, mas... Agradecer a Deus pela bondade sempre presente dele na nossa vida. E agradecer inclusive, Senhor, essas dificuldades que estão aqui. Eu sei que a sua palavra é fiel. E essas coisas, mesmo não entendendo, elas vão produzir o meu bem. E o processo do agradecimento vai lhe levar a ser cheio do Espírito Santo. Agradecer não é se queixar e reclamar das circunstâncias e situações. Não entendo o porquê dessa luta, mas é dizer, Senhor, obrigado, que o Senhor está cuidando de mim e o Senhor está me ajudando. Você agradece pelo passar por lutas e dificuldades, pois eu sei que o Senhor cuida de mim. Paulo, ele apanhou bastante na vida dele. Fisicamente, se você lê os textos em Coríntios, ele apanhou bastante. E Deus era com ele. As dificuldades nunca denotam a falta da presença, do cuidado, do amor de Deus na nossa vida. Denotam sim a aflição que a gente tem, que a gente passa na vida, que Jesus disse que a gente ia passar por aflições. A palavra você recebe e a gratidão você dá a Deus. É muito melhor viver sendo grato por cada decisão, por cada cuidado, por cada ação, por cada mover de Deus na nossa vida. A gratidão eleva o meu coração ao entendimento que Deus, Ele está trazendo e cumprindo a palavra dEle fielmente na minha vida. O Senhor Jesus, você lendo, eu gosto muito de Mateus, porque você lendo ali quase cada capítulo, cada situação, você, para que se cumprisse, está escrito para que se cumprisse. E como compartilhei com vocês, assim como a palavra de Deus se cumpriu fielmente na vida do Senhor Jesus, a palavra de Deus ela se cumpre fielmente na sua vida. Tudo ao seu tempo vai se encaixando fielmente. E a gratidão vai fazendo você reconhecer isso. E quando eu não sou grato, eu perco o que Deus me deu. Quando eu não reconheço, eu perco. Quando eu reconheço, eu vejo e percebo esse agir, esse mover na minha vida. Então, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, a primeira atitude para ser cheio do Espírito Santo é falar consigo mesmo em salmos. A segunda atitude é entoar cânticos, a trazer o louvor e a se alegrar nisso, a investir em músicas, comprar as músicas, para você ouvir e tê-las presentes junto com você. O seu comprar honra aquele que Deus deu a música para que ele possa compor mais músicas. Eu não sou tão bom que nem o Chris Tomlin, nem que nem o Fernandinho, né, que traduz as músicas dele, tem as músicas dele próprias. Mas ao comprar as músicas deles, eu estou abençoando a vida deles para que eles possam produzir mais. E ser grato. Você poderia agradecer a Deus pela sua vida agora? Dizer assim, obrigado, Senhor. Pela maneira com que o Senhor me fez. Pelo meu caráter, pelo corpo que o Senhor me deu, agradeça pela família, Senhor. Obrigado pela minha família. Puxa, tão especiais na minha vida. Agradeça a Deus. A vida pode terminar muito rápido. Eu vi isso aqui há 2 domingos atrás. Se a vassoura não tivesse entrado em ação, ele tinha me finalizado ali, com aquela machadinha que ele tinha na mão. Obrigado pela vida. Obrigado pela nova oportunidade. Obrigado pelo favor constante do Senhor na nossa vida. Em cada desafio, em cada trabalho, as habilidades que nós temos no nosso trabalho. Quando você agradece, aquelas habilidades, elas parecem que elas começam a fluir e elas começam a se multiplicar na sua vida. Agradeça pelas mínima habilidade que você tenha. Vá agradecendo a Deus e você vai ver como aquilo vai crescendo na sua vida. A gratidão, a gratidão. E a quarta atitude, ela é um tanto estranha nesse contexto, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
sujeitando-se uns aos outros. Esse é um valor que eu preciso carregar dentro de mim. E entender que é da vontade do meu Pai que eu esteja sujeito aos meus irmãos e minhas irmãs. Eu não estou por cima de ninguém. Quem quer ser líder, seja servo. Como cristão, eu descubro a importância do sujeitar quando eu digo, eu posso aprender mais. Eu não sei tudo ainda. O coração que tem essa marca da sujeição, ele é um coração disponível para aprender. Pessoas podem se achar que sabem tudo. E assim elas não têm a disposição para aprender. E a disposição de estudar e aprender é um sinal da submissão. Eu não sei tudo. Eu preciso aprender. Eu não tenho todas as experiências. Eu preciso aprender com a sua experiência, com as experiências dos meus irmãos. Eu preciso ler sobre o que Deus está falando com meus irmãos, porque Ele não vai falar tudo comigo. Eu preciso aprender dos outros. Ao me sujeitar, eu começo a servir mais. Eu começo a concordar mais com os meus irmãos. Eu começo a conquistar mais. E eu me importo mais com o meu próximo. Servir ao próximo é reconhecer que o Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. Eu me submeto ao que se pede de mim, por exemplo, quando eu vou trabalhar numa equipe em que eu vou servir. Eu faço como me pedem para fazer. O sujeitar-se uns aos outros é uma postura de vida, é uma atitude que o próprio Senhor Jesus tem. Quando Ele explica isso, Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Ele está falando da sujeição de Jesus à vontade do Pai. E o processo como Ele foi sendo servo, e sendo servo se sujeitando. Ele não considerou a sua posição, Ele considerou a vontade do seu Pai Celeste, e essa é a atitude da sujeição. E ao me sujeitar, por exemplo, a mulher se sujeitar ao seu esposo, ela está se enchendo do Espírito Santo. E ao marido se sujeitar à esposa, ele está se enchendo do Espírito Santo. Ops, mas na minha Bíblia está separado ali, não está na tua Bíblia? Quando fala da mulher ser sujeita e esse texto? Mas no original não é assim, era um texto só, um texto corrido. O sujeitar-se uns aos outros acontece dentro de casa. O que a sujeição ela tem? É uma submissão. Se a sua esposa tem uma missão dentro da sua casa e você não se submete à missão dela, você vai ficar trabalhando contra ela. Vai largar as coisas pelo caminho, não vai levar o lixo, vai... Mas quando você entende a missão dela, você se sujeita e ajuda ela. E ela vai entender a sua missão e ela vai se sujeitar a te ajudar a cumprir a sua missão. Quando você vem para o estacionamento, nós temos irmãos lá que estão cumprindo com a sua missão de fazer com que você estacione entre aquelas duas faixas amarelas. E para alguns aquilo é difícil acertar nessas faixas amarelas. Eles querem pegar 2 vagas ou 1 vaga e meia. Daí eles dizem, não, mas põe mais para cá. E aí tem alguns que ficam nervosos. E o sujeitar-se, tens o quê? Ele está cumprindo o seu serviço, eu vou ajudá-lo. Quando o ministro de louvor, ele está ministrando a sua vida, ele está orientando para você, cante de coração, ele erga as suas mãos, ele te dá uma palavra de encorajamento. Receba essa palavra, se submeta à missão dele. E você vai estar se enchendo do Espírito Santo. Você tem o seu apacentador no seu grupo familiar, se sujeite a ele. As orientações que ele dá, sujeite as suas decisões a ele, para que ele possa orar junto com você, não traga as decisões prontas, isso não é se sujeitar. Simplesmente comunicar não é uma atitude de sujeição, mas de compartilhar e de orar juntos é um processo de, claro que você vai tomar a decisão, não é ele, não é o apacentador mandando, não é nada disso. A sujeição é submeter e pedir oração e pedir junto o discernimento, mas você vai tomar a sua decisão. Ao me sujeitar o que é pedido, no meu trabalho, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Se na sua voz não tem submissão,
No seu coração não existe ela. O chefe pede, por exemplo, para fazer um trabalho, e você não cumpre ele porque estava na rede social, você não está sendo submisso. Mesmo que eu mande uma mensagem para você, na hora certa você tem o seu tempo de esticar um pouquinho, não as canelas, mas os dedos, e você tem ali um tempo para daí você pode dar atenção a essas coisas. Quando não me submeto, eu estou me esvaziando. Quando não sou grato, eu estou me esvaziando. Quando eu não falo as coisas de acordo com a vontade de Deus, eu estou me esvaziando do Espírito. Eu estou cerceando uma manifestação dele na minha vida. Eu ouvi um exemplo de uma escola nos Estados Unidos, onde é um lugar muito frio, e a escola pediu o seguinte: você que chega mais cedo, por favor, estacione mais longe. Você tem tempo para vir para o lugar, para a sala de aula. E assim você facilita aquele que se atrasou, teve algum problema no trânsito, ele pode estacionar mais perto e pode chegar mais depressa para a sala. Você ajuda ele assim. Ah, mas eu não concordo, eu cheguei mais cedo, eu levantei ele que é preguiçoso, ele que... Não é submissão. Quando há um pedido, mesmo que me contrarie, eu me submeto porque é o que é pedido. Há um lugar para a amamentação, tem um lugar específico aqui para a amamentação. Ah, mas eu não concordo, Tem um lugar para cuidar das crianças? Tem. As pessoas dizem, eu dou o dízimo onde eu quero. Mas a Bíblia diz, traga o seu dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro é onde você recebe o pão e o vinho. Onde você é ministrado, cuidado. Crer que o sujeitar-se uns aos outros é um ponto decisivo no ser cheio do Espírito Santo é um bom desafio para nós, em dias que nós vivemos. Porque o Espírito que ronda ao nosso redor está dizendo sempre assim, não, mas eu tenho a minha opinião, não, mas eu tenho o meu direito, e assim por diante. E o Espírito Santo, ele leva para vocês viver o corpo. E quando você entra num corpo, você se submete a esse corpo e caminha junto com esse corpo. E aí, enquanto você vai fazendo isso, praticando esse processo de sujeitar, na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo familiar, nas atividades que lhes são oferecidas, você vai se enchendo do Espírito Santo. Há atividade de sujeitar. Esse coração sujeito vai lhe dar o ser cheio do Espírito Santo. Eu acho interessante quando eu me defronto com militares e eu peço algumas coisas, eu digo, dou alguma orientação para um militar, para ele isso aqui é tranquilo. Eles até dizem, não, falou, está dito, vai ser assim, pronto. Eu recebo, eu acato. Pela própria situação de treinamento. Quando nós não temos um treinamento assim, a gente fica constantemente rebatendo e lutando muitas vezes contra o Espírito Santo nas coisas que Ele quer fazer. E Ele diz, agora o tempo terminou aqui, agora eu vou levar você para lá, mas eu não concordo e daí eu fico aqui, eu fico parado. Eu não cresço mais. E ao aceitar os tempos de Deus na minha vida, eu vou vendo como eu vou crescendo naquilo que Ele tem para mim. Eu falei para vocês dos rios. Tem um rio, que é o rio do Espírito Santo. E esse rio, ele tem 4 braços. E eu fiz aqui um paralelo dos 4 braços com o rio do Éden, comparando ele com as ações a serem tomadas para que os rios de água viva fluam a partir de nossas vidas para o nosso próximo. Quero submeter isso para você, para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. O primeiro rio, ele fala do aumento. E nós estamos falando aqui do estar falando consigo. O segundo rio, ele fala do irromper. E quando você começa a cantar, e você enfrenta decisões e você percebe isso na história bíblica. Eu gosto daquela história de Josafá, ele colocou a equipe de louvor na frente, foi, acho que infantaria que se chama, né, Marcos, que vai na frente. Foi a infantaria ali com o louvor e eles ganharam a batalha espiritual. Eles foram rompendo. Existem situações que é no louvor, na música, na celebração que você rompe e ganha. No agradecendo, você avança mais rápido. E no sujeitando, você se torna extremamente frutífero.
O rio flui de nós para servir o nosso próximo, para matar a sede de quem tem sede, para curar o que tem necessidade de curar. E esse rio está aí na sua vida. O Espírito Santo se move aí na sua vida. A vida do próprio Deus foi depositada em você, a vida divina. Ela está aí depositada na sua vida. E essas atitudes, essas posturas, simples como elas são, como são as coisas no reino de Deus, fazem você fazer com que esse rio ele vá fluindo e vá abençoando as pessoas do seu lado. Não é gostoso estar perto de uma pessoa que está ali confessando, falando a palavra de Deus, concordando com a palavra de Deus e dizendo: o Senhor é o meu pastor? Você já fica contagiado com o falar dela. Quando você encontra uma pessoa que está cantando de coração, você já fica contagiado. O rio vai fluindo da sua vida para a vida dele. Quando você agradece, a pessoa ela vai usufruindo disso. Quando você vai se sujeitando, o frutificar do reino de Deus, ele vem sobre a sua vida. O Senhor Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Encha-se. Deixa esse rio fluir. Simples assim. E queridos, é você. É você. O Espírito Santo está ali, pronto. Vamos. Mas eu preciso tomar atitude. Eu preciso começar a falar. Eu preciso começar a cantar. Eu preciso começar a fazer o que Ele me incita a fazer. Ele dá os cânticos, Ele te dá os salmos. A seguir o que Ele está falando e agindo. E a partir de então esse rio começa a fluir. E ele brota para a vida do seu próximo. Então fale, entoe cânticos, agradeça a Deus, submeta-se. E veja esse agir de Deus agindo na sua vida. E eu quero concluir com um convite. A Bíblia diz aqui: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nascem filhos de Deus, são feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você que veio hoje aqui e ainda não está muito claro no seu coração a ter a Jesus como Senhor da sua vida, a confessá-lo como Senhor com seus lábios, diante de Deus, diante das pessoas, a dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu faço isso público diante de todos. E no seu coração crer que Jesus, o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu quero te convidar a tomar essas atitudes hoje. E a igreja vai te acompanhar nisso. E nós queremos orar por você e consolidar essa sua decisão. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Por gentileza, feche os seus olhos e ore assim comigo, dizendo: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama, que o Senhor enviou a Jesus para morrer pelos meus pecados. Obrigado que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, assim perdoando os meus pecados e me justificando diante do Senhor. E hoje eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. E em meu coração eu creio que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Encha minha vida com a tua vida, com a tua paz, com o teu amor. E eu quero te servir todos os dias da minha vida. Amém? Vamos nos comprometer em Deus em sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Tem muitas pessoas esperando pelos rios de água viva fluírem da sua vida. Você, quando veio para Jesus, deixou de ser um sugador. Você se tornou uma fonte de vida. Contrário a pensamentos, sentimentos e experiências que possa ter, você é uma fonte de vida jorrando. Tremendo, não é? Está tudo aí na sua vida. Tudo aí.
você experimentar esse agir tremendo do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela diz lá em Coríntios, chamando a atenção, que a igreja ela não deve de se desviar da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é essa simplicidade das coisas do reino de Deus, essa pureza, tão simples, tão puro, de sermos cheios do Espírito Santo. Canta esse cântico com gratidão ao coração e firmando o seu coração a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Peço, Pai, que essa palavra ela cresça como uma árvore, como um rio em nossas vidas, e que a fonte que o Senhor colocou em nós toque multidões e alcance os confins da terra. Sim, ó Deus, obrigado por esse comando, obrigado, Senhor, por essa vontade explícita do Senhor de sermos cheios, e nós concordamos com o Senhor. É isso mesmo que queremos, Senhor, sermos cheios do Teu Espírito, com tudo que o Senhor traz quando esse ser cheio vem consigo, Senhor. Sim, ó Deus, ensina-nos esses Teus caminhos de estar falando conosco mesmo, e salmos, de estarmos entoando cânticos e hinos espirituais ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, esse caminho da gratidão constante, regular, intensa. Ensina-nos, ó Deus, esse caminho de sujeitar-nos uns aos outros. Oh Pai, como nós precisamos e queremos isso na nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu mover. Obrigado pelo Teu agir nessa noite em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja o Seu nome. Muito obrigado. Abençoamos essa semana. Declaramos ela uma semana frutífera, uma semana de conquistas, uma semana de paz, uma semana de avanços tremendos, uma semana de aumento, uma semana de irromper, uma semana frutífera, uma semana de conquistas sobrenaturais em todas as áreas, seja dentro de casa, nos nossos relacionamentos, seja nas famílias. Sim, ó Deus, um irromper do Senhor sobrenatural. Sim, ó Pai, muito obrigado pelo seu cuidado sobre nós. Bendizemos ao Senhor e exaltamos o nome do Senhor. Declaramos a Tua paz sobre a nação brasileira. Declaramos frustrado todo intento maligno e proclamamos que o justo prevaleça e o injusto caia. Que o Teu poder se manifeste e essa nação se levante como adoradora, livre ao Senhor, rendida ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo seu cuidado e o seu agir em nossas vidas. Amém, querido? Você é profeta, você é profetisa. Dê uma palavra para o seu irmão, para a sua irmã, que está queimando aí no seu coração, ou simplesmente agradeça a Deus pela vida dele. Deus abençoe, graça e paz, queridos.